Essa palavra vai abençoar muito você hoje. Essa palavra vai te levantar para um outro nível espiritual. Essa palavra vai fortalecer você. Essa palavra, ela vai te lançar numa outra plataforma de dimensão com Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Diga: eu recebo em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que Deus vai te usar poderosamente para uma grande colheita, para uma grande conquista, em nome de Jesus. Diga amém. Uma das coisas que nós precisamos sempre lembrar é que Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. A obra que Deus tem na minha e na sua vida não é uma obra em vão. Deus quer formar em você o caráter de Jesus Cristo. Deus quer formar em nós a imagem do seu Filho. O plano de Deus é que você se pareça com Jesus. Esse é o desejo de Deus. Ele quer nos fazer entrar nessa dimensão. E eu creio que nós que estamos caminhando nessa fé sobrenatural, nesta fé que a Bíblia diz que é a fé dos eleitos de Deus. Então eu estou falando para um povo eleito. Estou falando para um povo escolhido. Estou falando para uma geração de jovens escolhidos por Deus para uma grande obra. Você recebe essa palavra? Para uma grande obra. E essa grande obra, ela começa na sua vida. Deus quer formar em você o caráter de Jesus. Deus quer fazer você semelhante ao seu Filho, parecido com Jesus. E isso fala de transformação. Transformação. Esse ano é o ano da transformação. Deus, Ele quer transformar a nossa vida, irmãos. Mudar, transformar a nossa vida. Mas, vou lhe dizer algo. Mudança e nem transformação, se você e eu, nós não operarmos no nível da fé. Então, Deus quer fazer com que eu e você cresçamos no nível da fé. Deus quer que a sua fé, ela cresça. Diga assim: a minha fé, ela pode crescer. Diga de novo: a minha fé, ela vai crescer. Diga: a minha fé vai aumentar. Quantos querem que a sua fé aumente? Ok. Então é muito importante que você lembre da palavra que Deus fala. Em Hebreus 10:35, quando ele diz assim: não abandoneis a vossa confiança. Não abandone a sua fé. Não abandone, portanto, a sua confiança. Ela tem grande recompensa. A sua fé, a sua confiança, ela tem grande recompensa. É o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então diga assim: a fé é uma arma poderosa. Diga: é uma arma espiritual. Diga: ela é tão poderosa que ela chama à existência as coisas que não existem. Então a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Aquilo que ainda não é real no plano físico, a fé chama, ela traz à existência. Você pode trazer à existência pela fé a sua célula. Você pode trazer à existência pela fé a sua família. Você pode trazer à existência a conversão dos seus filhos, a conversão dos seus pais, a conversão dos seus irmãos, pela fé.
Então a fé, ela tem um poder extraordinário. Paulo está dizendo aqui, não abandone. Cremos que é Paulo, outros defendem que não é, mas aqui está sendo dito em Hebreus, não abandone, portanto, a sua confiança. Não deixe de lado a confiança, não te esqueça da confiança, porque ela tem grande galardão. O que isso significa, irmãos? O que isso significa? Toda vez que confias, toda vez que você arrisca, toda vez que você acredita, toda vez que você coloca a tua vida em movimento através da fé, a Bíblia diz que isso tem grande galardão. A Bíblia diz que isso tem bênção para você. Então nós vamos lembrar aqui o que está escrito na palavra de Deus aqui. Nós temos que nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga assim, existe uma carreira. Diga, há uma carreira. Diga assim, a minha vida, diga, a nossa vida é como uma carreira. Presta atenção, acho que você não ouviu. Diga assim, a minha vida, diga assim, a nossa vida é como uma carreira. Diga, é como uma corrida. Diga, é como uma maratona. Você já viu quantas vezes na televisão as maratonas que passam? Assim é a sua vida. É como uma corrida. Quando você olha, tem uma multidão correndo. Começa uma multidão correndo. Então, há uma corrida. E nós temos todos que entender que a nossa vida é uma maratona, é uma corrida. Todos nós, ao nascermos, temos pela frente uma maratona. E no que diz respeito à vida espiritual, é a mesma coisa. Você e eu temos que correr. A vida espiritual também é uma carreira, é uma maratona. E eu vou lhe dizer algo aqui, uma estatística estarrecedora. Mas não é para você temer, não. É para você ser incluído nos números que eu vou lhe dar aqui. Mas eu vou lhe dar uma estatística. Preste bem atenção. Poucas são as pessoas, poucas, que terminam bem, que terminam vitoriosamente esta carreira. As estatísticas que temos é que 68% das pessoas que começam a sua carreira espiritual não terminam. Você já observou quanta gente desviada? Já observou? Calcula-se que no Brasil hoje tem 30 milhões de desviados. Diga misericórdia. Desviado, meu irmão. Começou, mas não continuou a carreira. O que isso significa? Essas pessoas, elas começam, mas elas não terminam. Elas se desencorajam, elas se desviam. Outros ficam feridos, né? Outros ficam à margem, à beira do caminho, ficam à margem da sociedade. Apenas 32% daqueles que começam a carreira espiritual chegam ao seu final. Diga, eu sou um deles. Diga, eu vou chegar ao final. Irmãos, o que é bonito numa corrida não é a largada. O mais empolgante, é a chegada. Você começou, eu também comecei. Eu tenho, sabe quantos anos que eu estou nessa maratona, meu irmão? E eu fico pensando, meu Deus, que esse dia está chegando. Porque eu já estou há 27 anos correndo. Chega, eu estou indo para o céu, você está indo para o céu. Nós estamos correndo, nós estamos indo para a cidade que a Bíblia diz que tem 12 portas. E eu vou entrar por uma delas e você também. Aleluia. Diga glória a Deus. O reino tem 12 portas. O reino de Deus tem 12 portas. E nós estamos nessa corrida. 27 anos correndo, meu irmão. Almas, células. De 7 anos para cá, almas, células, multidões, nações. Nós estamos nessa corrida. Agora imagine a chegada, meu Deus.
Eu quero chegar naquele dia como Paulo, ele também disse: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu fui até o fim, e eu sei que agora, desde já, me está reservada a coroa da justiça. A coroa da justiça a qual o Senhor tem reservado, tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, você não vai desistir. Se você ama o Senhor, você vai perseverar. Se você ama o Senhor, você vai até o fim. E se eu fosse dar um tema para essa palavra hoje, eu daria o seguinte tema: persistindo na fé. Persistir na fé. Continuar. Então você e eu fomos chamados para continuar, para ir até o final. Diga: eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus. Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas não realizam seus sonhos? Por que muitos não desenvolvem as suas verdadeiras potencialidades? E em consequência disso elas se frustram. Por quê? A Bíblia fala: saia do embaraço, lance fora o peso, se desembarace. Cuidado com o peso, cuidado com os embaraços. Cuidado com os pesos, cuidado com os embaraços. Eu vou falar desses pesos na sua vida hoje, na minha vida. O que a gente vê como peso? Mas olha, Apocalipse tem uma palavra tremenda que diz assim, olha o que diz Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, diga, uma voz do céu. Então essa voz não veio da terra, veio do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Que há pessoas bem-aventuradas, que elas morrem no Senhor. Se nós não vermos o arrebatamento, se não chegar nessa geração, mas nós vamos morrer no Senhor. Mas, veja bem, a Bíblia diz que essas pessoas são bem-aventuradas. Por quê? Porque eles começaram a sua carreira, eles viveram a sua carreira, eles viveram no Senhor. E é isso, irmãos, que é importante. Tudo o que Deus começa sempre termina. Você é de Deus? Você é de Deus? Então você não vai ficar no meio do caminho. Você é de Deus? Então você não vai morrer no deserto. Você vai até o fim. Você vai até o fim. E aqui nós temos uma palavra tremenda: tudo que Deus começa sempre termina. Agora, será que isso é verdade com os seres humanos? Deus, tudo que Ele começa, Ele termina. E você? E você? Começou cuidando do discípulo, está continuando? Da discípula? Desistiu por quê? Por que parou a consolidação? Por que parou o discipulado? Começou a ir para a célula, por que não vai mais? Por que desistiu? Muitos não têm a persistência da fé. E nós precisamos resgatar essa unção na nossa vida. Nós temos que ser discípulos persistentes. Persistente. Continua. Não desiste. Não desiste nunca. Persistente. Essa persistência da fé agrada a Deus. Diga amém. Quantos querem agradar a Deus? Então, meu irmão, vou lhe dizer: persista. Vá até o fim. Há um versículo que todo mundo conhece na Bíblia. Filipenses 1,6. Esse é um versículo que eu digo que é o versículo da minha consolidação. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. Então eu estou plenamente certo. Nós podemos ter consciência disso. Quando Deus começa uma obra
na vida de um eleito, na vida de um escolhido, um predestinado, uma predestinada. Deus termina. Deus começou algo um dia na minha vida, Ele começou algo um dia na sua vida. Então a Bíblia diz: desembarace, largue o peso, desembarace de todo o pecado, tudo que tenta embaraçar você, impedir você de correr, de caminhar, de conquistar, lance fora, porque Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. É o que está escrito, irmãos. Agora nós, seres humanos, muitas vezes começamos uma série de coisas, e tem alguns, escute isso, para você se avaliar, nunca terminam nada que começa. Tem gente que começa a estudar, não continua. Começou, voltou a estudar, parou, voltou a estudar, parou de novo, parou, não termina. Joelho no chão, meu irmão, vai orar. Começou alguma coisa, assumiu uma célula, não continua. Para, uma série de coisas. Começa a trabalhar, daqui a pouco não dá certo com o patrão, não dá certo com nada, reclama, e não vai a canto nenhum. Observe, tem gente assim, não termina nada. E há muitas pessoas, que deixam muitas coisas por terminar. Muitas pessoas não entendem o que é ser um bem-aventurado. Você sabe que a Bíblia fala de bem-aventurados. E a Bíblia diz assim, que os que morrem no Senhor, aqueles que morrem no Senhor, aqueles que completam a sua tarefa, a sua missão nessa vida, eles são bem-aventurados. Ou seja, até o último suspiro, até o nosso último suspiro, nós temos que dizer: eu sou de Deus, eu sou do Senhor, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu não vou me desviar, eu não vou me desarticular, eu não vou desistir, eu não vou me embaraçar, eu vou caminhar, eu vou continuar minha corrida, eu vou continuar minha carreira, eu vou até o fim. Isso é algo lindo, irmãos. Por que há muitas pessoas, porque há muitas pessoas que desistiram na sua vida, no dia a dia, nos projetos, começaram projetos, não terminaram, tinham muitos compromissos, mas não cumpriram, fizeram muitas promessas, mas foram quebradas. Por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque tem uma regência chamada espírito de desencorajamento, que você e eu temos que fazer guerra contra ele. Tem um espírito chamado espírito de desânimo, que nós temos que fazer guerra contra ele. E esses espíritos são espíritos do deserto, são demônios que atuam no deserto. Quando você entra no deserto, você entra debaixo de uma guerra, demônios visitam a pessoa, espírito de desistência. O que são desertos? São problemas, são lutas de alma, problemas de sentimento, problemas emocionais, guerra interior, sentimentos que vêm de pai, de mãe negativo, palavras negativas que você ouve, parece que as coisas não dão certo, parece que não funciona, aí vem os espíritos de desistência: larga isso, o que adianta? O que tu está ganhando com isso? O que tu está... E aí vem a visitação, e nós temos que nos posicionar como Jesus se posicionou. Como é que Jesus se posicionou, irmãos? Como é que Jesus venceu esses capeta? Sabe como? Jejum e oração. Jesus ficou firme na palavra. Você está me ouvindo? Aqui, ó. Firme. Jovens, vós sois de Deus. Jovens,
Vós sois fortes e tendes vencido o maligno. E a palavra de Deus permanece em vocês. Diga, eu sou forte. Diga, a fé habita em mim. Sabe o que nós precisamos aprender? Que há uma necessidade de nós crescermos na fé. Há uma necessidade da gente firmar na fé. Mas eu quero chegar nos 80 e dizer o que Caleb disse. Quando Caleb chegou na terra e disse: olha, Josué, quando Deus fez a promessa para Moisés, eu tinha 45 anos. E Deus disse: toma a terra. E eu estou com a mesma força, com o mesmo vigor de 40 anos atrás. E eu vou dizer para você, Josué, pode aplaudir o Senhor. Persistência. Passaram-se 40 anos. E o homem disse assim: olha, eu quero as montanhas onde estão os gigantes, porque eu vou triturar eles tudinho, vou devorar eles como quem devora pão. Irmãos, o homem era fera. O homem era feroz. O homem era desatado. Disse: eu quero as montanhas de Hebron, eu quero as montanhas onde estão os Enaquins, os gigantes. Eu quero subir lá. E vou tomar essas montanhas para o meu Senhor. Porque eu estou com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma fé. Ele era um homem que persistia, um homem que ia em frente. Jovem, esse é o melhor tempo da sua vida. Persista. Persista no ganhar, persista no consolidar, persista na célula. Sonhe os sonhos de Deus. Deus vai te fazer um líder, um pastor, uma pastora, um líder de multidões, um homem, uma mulher abençoadíssimo. Sonha, meu irmão. Trabalhe. Arregace as mangas. Eu me lembro quando os meus pastores diziam isso para mim, quando eu era jovem assim, com a idade de vocês. E eu ficava assim: meu Deus, esse homem, Jeová. E eu ficava pensando: será como é que vai ser isso? Preocupe não, trabalhe. Vá fazendo. Hoje nós temos um norte porque tem a visão. Hoje na visão, se você trabalhar com as metas, se você lutar pelas metas, se você sonhar, se você persistir, daqui um poucos dias, em pouco tempo, você já é um líder de multidão. E aí um homem santo, uma mulher santa, um homem arrojado, uma mulher arrojada, conquistador, modelo para a sua geração. Amém? Modelo. Uma referência para a sua geração. Eu fiquei impactado quando eu li a Veja, falando do Cacá, que não tem vergonha de dizer que é virgem. O mundo todo sabe que aquele homem é virgem, casou virgem. O mundo todo sabe que ele casou virgem. Tem gente que tem vergonha de dizer: não, eu sou virgem. Bata no peito e diga: eu sou santo, eu sou virgem, puro. Aleluia. Tenha vergonha não. Tenha vergonha não. Homem, e para homem isso é forte, né, irmãos? E para mulher, meu irmão, hein? Se guarde, jovem, para o casamento. Guarda teu tesouro para o teu casamento. Para o homem da tua aliança. Para a mulher da sua aliança. Você vai entrar no casamento em santidade. Diga amém. Já vai debaixo da nuvem, meu filho. Da bênção plena do Senhor. Diga: eu recebo. Então, amados, não desista, amém? Não desista. Nós temos que manter a fé.
nós temos que manter a carreira, nós temos que aprender a completar o que começamos, mesmo, olha, escute isso, mesmo que às vezes tenhamos vontade de jogar tudo para o alto. Tem hora que dá ou não dá vontade de jogar tudo para o alto? Dá, mas você não vai fazer isso não. Você não vai jogar tudo para o alto, você não vai jogar sua conquista, as bênçãos que Deus já tem te dado, para o capeta, para o inferno. Fica firme. Mas tem hora que a luta, as dificuldades vêm, dá vontade de jogar tudo para o alto. Há dias que você acorda assim, parece que tudo está militando contrário à tua vida. Tem dia que você levanta assim, parece que o inferno se levanta contra você. Né? Parece que nada dá certo. Pessoas na carne, momentos que você passa na mente, pensamentos malignos vêm na mente, pensamento ruim. Aí você pensa assim, eu vou jogar a toalha. Não dá mais não. Mas você tem que se perguntar, isso é a vontade de Deus? Isso é a vontade de Deus? É isso que Deus quer para mim? É isso que Deus tem para a minha vida? E nós temos que nos perguntar. Eu quero dizer algo, escuta, olha para o altar, olha para o altar. Olha para o altar. Deus quer que você continue lutando. Jovem, Deus quer que você continue conquistando, persistindo. Tem gente que às vezes recebe uma bênçãozinha, irmãos, começa a pecar. Ah, porque ganha uma moto, um carro, passa a ganhar um dinheirinho mais, sobe a cabeça. Esse aí pode dizer que ele não vai prosperar como Deus quer. Sabe, o que é mais lindo é você saber que Deus pode te prosperar e você não se apegar a isso. Deus vai te prosperar, te prosperar, te prosperar, te abençoar, te abençoar, te abençoar, te abençoar, te prosperar. As bênçãos vão vir, vão aumentar, porque há uma promessa de que as bênçãos do Senhor, elas vão aumentar mais e mais e mais e mais. Mas elas não é para ser motivo de problema, de tropeço, de você se afastar de Deus, não. O maior tesouro que você tem na sua vida chama-se Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós temos este tesouro em vasos de barro. Diga glória a Deus. Nós temos um tesouro, uma pérola de grande valor. Nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, na nossa vida. Escute isso, existem segredos que a gente precisa saber, segredos que a gente precisa fazer eles acontecer na nossa vida, para que a gente possa terminar a nossa carreira bem, em paz, vitoriosamente. Lembre-se de uma coisa, o mais importante não é começar, é importante começar, mas o fundamental é você terminar, é você ir até o fim. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Eu creio que há muita gente, muita mesmo, que já começou muitas coisas na sua vida e nunca terminou. Gente começou a construir casa e não terminou. Gente começou a estudar, parou. Gente que prometeu a Deus, não, Deus, eu não vou mais faltar uma reunião de célula, não vou mais faltar a igreja, faltou. Eu vou dizer uma coisa, quem desiste, nunca aprende a ser vitorioso. A pessoa que desiste, nunca vence. A gente pensa que as coisas são fáceis na vida dos outros. A gente olha assim para muitas pessoas, acha que é fácil a vida delas, mas não sabe a luta que ela já passou, o quanto batalhou para chegar onde chegou. Então é muito importante, irmãos, muito importante, aprender a vencer.
Há uma palavra que Deus diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer. Então a promessa é para os vencedores, diz assim: ao que vencer, dar-lhe isso, dar-lhe aquilo, dar-lhe, ao que vencer. A promessa é para quem vence. E a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Diga: a minha fé. Diga: a nossa fé. Diga: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então é uma fé que vence. É uma fé vitoriosa. É uma fé que vence. Não é uma fé que para, que desiste. Não, é uma fé que vence. Esta é a vitória que vence o mundo. Que vence o mundo. Você pode ter dificuldade, você pode ter luta, você pode ter adversidade, mas se você tiver fé, você vence. Não, eu estou passando por muitas lutas, eu estou passando por muitos problemas, mas se tiver fé, esta é a vitória que vence. A nossa fé é a vitória que vence. Então, o que vence o mundo? A fé. A fé vence as adversidades, os problemas. A fé vence as lutas, as tentações. Então, a fé é uma arma poderosa dos vencedores. É uma arma tremenda dos poderosos em Deus, daqueles que vão conquistar em Deus. Diga: eu vou conquistar. Se quiserdes e me ouvirdes. Ouvir na Bíblia é igual a obedecer, é igual a praticar, é igual a isso. Se você ouviu, Deus diz assim: ouve. Se você ouviu, você vai fazer o que Deus falou. Então, nós precisamos ouvir, mas nós temos que praticar. Não é ouvir entrando num buraco e saindo no outro. Tem que ouvir e cair no coração. Tem que dar fruto, tem que germinar na nossa vida. Primeira coisa para mim ser um vencedor. Primeira coisa. Primeiro segredo. Eu tenho que retirar da minha vida o que me distrai. O que me afasta do foco. O que quer impedir a minha carreira de prosseguir. Eu tenho que tirar da minha vida tudo aquilo que está me distraindo. O que está distraindo você? Paulo, quando ele escreveu aos Hebreus, ele diz: olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele disse: não é Deus que vai tirar os embaraços da sua vida, nem da minha vida, é você. Ele diz: desembaraçando-nos. Quem que tem que fazer isso? Você. Você tem que tirar os embaraços. O que está embaraçando você? Irmãos, o que me arranca do foco dessa carreira? O que está me tirando do alvo? O que está tirando você do propósito? Nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. Nós temos um projeto de vida. Mas há nessa vida, há nessa carreira, coisas que elas ficam nos assediando. Diga: assediando. Diga: assediando. Elas são coisas que ficam nos assediando, nos tentando, nos provocando, tentando tirar a gente do alvo. Tem coisas que Paulo disse: olha, está ali te cercando, está querendo embaraçar você, está querendo pegar você. Então ele diz: desembarace, vamos nos desembaraçar do peso, do pecado, vamos nos desembaraçar dessas coisas que estão nos assediando, para que a gente possa correr a carreira. O que está assediando você? Às vezes pode ser um relacionamento, uma sala de bate-papo, está lá
plugado onde não é para estar plugado. Nós temos que ser firmes, irmãos. Tem coisas que querem nos assediar, querem roubar a nossa santidade, a nossa fidelidade. Então, qual é o segredo? Qual é o propósito? Eu tenho que saber que tem coisas que tentam me afastar. Você sabe que 68% das pessoas que um dia disseram assim: Jesus, tu és o meu Senhor, muitos já desviaram, muitos afastaram, muitos nem morreram no Senhor, nem descansaram no Senhor, muitos as suas obras não os acompanham, morreu e as obras dele não puderam acompanhá-lo. Por quê? Porque no meio da carreira, alguma coisa os assediou, os envolveu. Existem coisas que elas são persistentes, elas persistentemente, elas estão ali te assediando. Para quê? Para você não orar, para você não ser uma pessoa espiritual, para você não ler a Bíblia. Pode observar. É o telefone, quando você for orar, irmão, desliga o telefone, em nome de Jesus. Desliga o telefone. Você entrou na igreja, desliga o telefone. Cria esse hábito. Cria o hábito, porque às vezes você está na hora do culto, da bênção. Aí a pessoa se levanta, larga o que Deus está falando para ir bater papo lá fora. Diabo maldito, Satanás, não respeita nem a hora do culto, porque ele não respeita ninguém. E a gente tem que saber fechar a brecha. Está na hora da bênção, aí dá um tremorzinho. Não é tremendo não isso aí. Isso não é o tremendo de Deus. É brecha. Desliga o celular. Irmãos, nós somos assediados o tempo todo. Todo o tempo. Nós estamos sendo assediados para não sermos homens e mulheres espirituais. Para não sermos aqueles que vão completar a carreira, aqueles que vão até o fim. Mas eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, que você vai fazer parte das estatísticas dos 32% que serão fiéis até o fim, que não vão desistir no meio do caminho, que vão entrar na terra que Deus preparou, que vão experimentar o melhor de Deus. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus.